Salve, salve, torcida colorada! Inter classificado para as semis do Gauchão sem muitas dificuldades, né? Acho que foi um jogo tranquilo, dentro do possível. Entendo que ali no primeiro tempo foi um jogo que a gente ficou apreensivo, né? A gente fez um gol muito cedo e sofreu um gol mais cedo ainda, né? Não deu nem tempo de comemorar. Mas eu acho que foi um jogo que, de novo, mostrou, né, reafirmou o que eu já vinha falando aqui, que é o fato de termos um treinador, né? Acho que a gente tem um treinador que entende as deficiências do time, entende que o plantel dele é limitado e tenta levar isso a um nível competitivo. Acho que o Inter fez um bom jogo dentro do que lhe era possível, né? Eu sei que ali no primeiro tempo a gente ficou um pouco mais apreensivo e eu volto a falar assim, em termos de time titular, um time que realmente compete e que a gente olha e fica feliz com o que a gente vê, a gente tem um time que jogou o Grenal, né? Ou que jogou contra o Flamengo, que realmente é um time que a gente olha, tipo, isso aqui é um time, né? Nós temos um time e esse time ele é capaz, né, de competir em algum nível. Eu acho que o Pesolano seguiu fazendo muito certo. Eu já tô cansada de falar aqui que o Gauchão ele é um campeonato, que ele tem que ser jogado pela base, que tem que testar os guris. Então a gente vem para um jogo que na escalação, para a saída da bola, o único titular é o Bernabé, né? A gente tem o Aguirre na outra lateral, mas que a gente já vem vendo que o Bruno Gomes vai voltar a atuar nessa posição, né? Então, assim, de titular indiscutível, a gente tem o Bernabé na lateral esquerda. E é um jogo que não sofremos, assim. Acho que o que o Inter sofre é o que o Inter sempre sofre, né? Não importa se é o time titular, se é o time misto, se é o time reserva, que é essa falta de eficácia na hora, né, de realmente fazer o gol. Acho que a gente tem destaques muito positivos que eu sinto que assim é só uma reafirmação, uma confirmação do que a gente já vinha vindo. Para mim, assim, o maior destaque do jogo, o craque do jogo, é o Alex, né? De novo, mais uma vez, o Alex ele faz uma partida muito segura, muito consistente. Ele vem se mostrando muito consistente. Ele parece sentir pouquíssimo a pressão do jogo, né? A pressão de atuar como um jogador profissional, principalmente pela posição que ele ocupa, né? A gente tem muitos jogadores de meio campo, né? Mas assim, o Alex, eu acho que ele chega como um jogador que ele promete muito, assim. Eu acho que dessas todas as atuações que a gente viu, o Alex é um jogador que domina esse meio campo que é o Alan Patrick. Então, eu acho que o Alex, até mesmo para a posição do Alan Patrick, ele se coloca enquanto um substituto, né? Porque o problema é que se o Alan Patrick ele não está no time, o time acaba, assim, né? Não há criação de jogada, não há nenhuma jogada de meio campo, como inclusive foi hoje, tá? Mesmo com o Alex no time, o nosso meio campo foi inexistente no jogo de hoje. A construção de jogadas não passou em nenhum momento pelo meio campo. E isso vem muito dos caras que já atuam, que é o Bruno Henrique e o Thiago Maia. Bom, o Bruno Henrique, vocês sabem aqui o que eu penso. O Bruno Henrique é um preguiçoso, tá? Ele é preguiçoso, ele tem uma passada de preguiçoso que irrita. E o Thiago Maia acho que nem foi tão mal assim, né? Mas a gente deixar na mão desses dois caras a construção de jogadas dentro de um elenco que é o elenco do Internacional, cara, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então eu acho que o Alex surge como essa opção do lado do Benjamin também, que está lesionado, mas quando voltar, acredito que ele vai começar a ocupar bastante essa função de titular, né? Que por mais que a gente tenha vários volantes no elenco, nenhum tem muita qualidade, né? Então acho que o Benjamin, quando voltar de lesão,
vai ocupar um papel importante. E acho que junto desses destaques positivos, a gente sempre vai ter os caras que não entregaram, né? Que na verdade são os mesmos de sempre, né? De novo, acho que o nosso meio-campo foi muito fraco no jogo de hoje, muito fraco. Muito por conta do Bruno Henrique e do Thiago Maia. O Bruno Henrique é um jogador que me irrita horrores, assim, horrores, me irrita mesmo. E para além disso, né, eu acho que o Alejandro começou como titular, mas não chegou bola boa para o Alejandro, assim, né? Porque o Alejandro, ele é um cara, ele tá ali fixo, né? O papel dele é a bola bater nele e entrar, né? Nisso ele é muito bom. Mas a bola não chegou redonda para ele, né? Era só tijolo ou só pantufa. Então, realmente não conseguiu desempenhar. A gente fica com o pé atrás, eu acho, porque a gente bota, né, muita expectativa em cima do Alejandro, que seja esse cara, né, realmente esse centroavante, esse 9 que guarde a bola. Mas quando não tem construção, fica um pouco difícil também. Sempre vai ter os caras que, enfim, que não performaram, né? Que é isso, são os mesmos de sempre. Bruno Henrique, Thiago Maia. E, de novo, assim, gente, eu entendo que é difícil, assim, quando a gente fica falando muito seguido, assim, de um jogador, né? Mas é que chega um momento que não tem como determinado jogador vestir a camisa do teu time, né? É algo que te irrita profundamente e com razão. E neste caso estou falando de Bruno Tabata. De novo, assim, fez uma partida horrenda. É uma coisa assim que ele tá nesse time reserva, né? Que o único titular era o Bernabé, um cara que deveria puxar a responsabilidade, assim como deveria Bruno Henrique, assim como deveria Thiago Maia, e é um cara que ele se propõe a fazer qualquer coisa, e ele erra tudo que ele se propõe. Então, para a posição que ele está, tu não conseguir acertar uma unidade de cruzamento, sabe, não... Por quê? Porque qual é a função do Bruno Tabata em campo? É isso que eu fico me questionando. Por que o Bruno Tabata está em campo? Para quê? Né? Tá, ele se propõe ali a ser esse ala, a ser esse ponta, que cruza, mas ele não consegue, né? Ele não consegue, a gente já viu que ele não consegue. Quando o Tabata sai de campo, é um alívio, assim, é um alívio porque, cara, ele tá se enterrando cada vez mais, sabe? Ele não tem a capacidade necessária para exercer a função que ele exerce. Então, acho que a vitória de hoje, ela vai, de novo, muito na conta do Pesolano, porque a gente consegue enxergar que é um time treinado, né? É um time que recompondo peças e usando peças que têm uma qualidade bem limitada. É um time que ele consegue funcionar dentro do que se propõe, né? Mas a gente, óbvio, pensa, né? Esse time jogando contra qualquer adversário com um mínimo de qualidade a mais vai ser algo, né, horrendo. Então, mas é isso, assim. Dentro do que o Inter se propõe no gauchão, tá ótimo, tá perfeito e retocável, né? Então essa é a campanha que a gente tem que fazer no gauchão, que eu espero que siga sendo feito nas semifinais e na própria final. Mas, assim, deixa vários pontos negativos, mas eu acho que a gente tem que lidar com o fato de que nós temos um plantel limitadíssimo. É isso que a gente tem, é o time que jogou o Grenal e é o time que jogou contra o Flamengo. E, sabe, levanta as mãos para os céus e agradeça, porque é isso que tem, entendeu? Então é isso, gente. Acho que dentro do gauchão, dentro do que a gente se propôs a fazer desde o início desse campeonato, tá ótimo, cara. A gente segue fazendo uma campanha regular, fizemos uma vitória segura de um 3-1, temos várias coisas negativas para destacar, mas é o gauchão, então a gente segue, né, com essa liderança, né, geral,
que, enfim, é isso aí, tem que usar os guris, e tem que ir mal, e tem que ir bem, e esse é o lugar para a gente testar as coisas, né? Então, acho que funcionou super, de novo, mais uma vez, a estratégia funcionou bem. Então é isso, gente, garantimos a nossa semifinal, sem precisar de pênalti, como alguns, garantimos no futebol. Para mim tá perfeito. Gauchão, é isso aí, cara. Eu quero poder sentar aqui e falar de coisa séria quando for a vez de falar de coisa séria. Quando for a vez de falar do brasileiro, né? De criticar quando for a vez do brasileiro. Gauchão tá ótimo, tá lindo, perfeito. Avançamos para semis com a melhor campanha, então, cara, é isso aí, tá perfeito. Atuações que a gente pode falar mal, pode. Atuações que a gente pode falar bem, pode também. Acho que a gente teve muitos frutos aí durante essa campanha que a gente tem que prestar atenção. Mas, cara, por enquanto tá perfeito. Estratégia perfeita. Uso do elenco perfeito. Perfeitamente bem feito pelo Pesolano. E então é isso, gente. Nos vemos na semifinal. Na final também, que vai ser decidido no Beira-Rio se a gente passar. E é isso, tá? Perfeito, irretocável. E é isso, tá? Nos vemos no próximo vídeo. E um beijo.